E nós estamos neste ano e eu quero usar os domingos de janeiro para falar do propósito do posicionamento. Então, no culto da virada, nós demos uma introdução, uma abertura daquilo que significa se posicionar diante do Senhor. E nesse domingo eu quero falar sobre o que é o posicionamento. No domingo que vem eu vou falar sobre o posicionamento e o discípulo. Depois eu vou falar como se posicionar e depois, no último domingo, eu vou falar por que se posicionar. Então já está tudo preparado para que nos 4 domingos de janeiro a gente fale sobre esse tema, para dar um gás nele, para a gente sair com total entendimento até dezembro do dia 31. Se Deus não voltar até lá, eu aguardo que Ele volte. Mas até lá, então abra sua Bíblia aí no livro de Atos. Atos capítulo 4, versículos 18, 19 e 20, que foi o texto que nós lemos no culto da virada. Você achou aí? Diz assim a palavra do Senhor. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Senhor, fala conosco nesta noite. O Senhor trouxe essa palavra, posicionamento, aos nossos corações. Tem sido falado desde terça para quarta no culto da virada. O Senhor tem colocado o propósito de falar nos domingos de janeiro. E pedimos que o Teu Espírito Santo, que é o que fala além da letra, além da palavra do pastor, e é o que fala aos corações, que tenha liberdade nessa hora. Que as mentes estejam, Senhor, focadas em Ti. Que nesse momento agora, Senhor, estejamos erguendo um altar no Senhor, e não podemos fazer isso de qualquer forma. Por isso nós prestamos atenção, nós damos a reverência devida no momento da Tua palavra, pois ansiamos ouvir, ser tocados e instruídos pelo Teu Espírito. Fala conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Ano do posicionamento, e a gente pode começar com uma pergunta: eu estou me posicionando diante do Senhor? Eu estou me posicionando como um cristão diante da sociedade? Eu estou me posicionando diante de Deus? Diante de Deus. Eu estou me posicionando diante das pessoas, daquilo que eu sou diante de Deus? Como eu tenho levado o cristianismo que eu digo que eu tenho, que eu sou, a qual eu pertenço? O que é ser um cristão? São perguntas que a gente pode fazer para poder responder se eu estou me posicionando ou não. O ano do posicionamento, ele fala de compromisso com Deus. Seria muito melhor, e eu tenho certeza que eu encontraria rostinhos mais felizes se eu falasse do que Deus quer realizar na sua vida e dos sonhos que você tem nas mãos do Senhor. Eu tenho certeza que eu ouviria muito mais aleluias e glórias a Deus. Mas sempre que o pastor é usado para falar daquilo que precisamos ser diante de Deus, a gente se sente incomodado. Que bom, tomara que te incomode, porque se te incomodar e te levar a mudar, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Você vai ser melhor. Mas são perguntas que a gente deve fazer, porque se a gente fala de um ano de compromisso, estamos falando de um ano de posicionamento, estamos falando de compromisso com Deus. Compromisso com Deus diz respeito a quem é que senta no trono da sua vida, quem governa a sua vida, quem comanda a sua vida, quem gerencia as suas escolhas. São perguntas que a gente deve fazer num ano que é o ano do posicionamento. Por que que isso é importante, pastor? Por que que é importante falar disso? Porque Jesus, que é o nosso exemplo, ele se posicionou naquilo que ele veio fazer. Jesus não veio e se entregou em partes. Jesus não veio e cumpriu
partes do que ele tinha que fazer. Jesus veio e cumpriu tudo o que ele tinha que fazer. Jesus veio e se entregou completamente. E ele não espera nada de diferente daqueles que são discípulos dele. Ele espera que aqueles que voluntariamente, porque eu não estou aqui obrigado, como você também não está. Ele não espera que ninguém venha buscar a ele somente por aquilo que ele pode fazer. Mas ele espera que voluntariamente coloquemos ele em primeiro lugar. Porque assim como ele se entregou totalmente, um discípulo deve se entregar totalmente a ele. Não deve ter partes na minha vida, não deve ter fatores na minha vida, não deve ter coisas reservadas em mim. Tudo tem que estar nas mãos do Senhor. E esse é um ano do posicionamento, então talvez seja um ano da gente refletir se todas as áreas da minha vida estão nas mãos do Senhor. Tenho feito cumprir toda a vontade do Senhor na minha vida? São perguntas que a gente tem que fazer. E por que, pastor, fazer essas perguntas hoje? Porque hoje é ceia. É noite de autoavaliação, autoanálise. E o meu papel aqui não é dizer para você o que seria mais fácil para você. Tome a ceia ou não. Não, o meu papel aqui é te expor a palavra de Deus, ver até onde ela te questiona, para a partir do questionamento dela, você responder para você mesmo. Porque a mesa não é minha, a mesa é dele. A mesa é da comunhão. É para todos aqueles que se examinarem a si mesmo. Jesus se deu por inteiro e não espera nada menos do que isso. E Jesus vem buscar um povo que tem compromisso com ele. Jesus vem buscar uma igreja compromissada com ele. Jesus não vem buscar uma igreja que, em primeiro lugar, tem o seu nome muito evidenciado por aí. Jesus não vem buscar uma igreja que, em primeiro lugar, tenha muitos membros ou milhares de congregações, ou que tenha filiais em outros lugares, até mesmo em outros países. Essas coisas são todas maravilhosas, mas ele não vem buscar uma igreja por causa disso. Ele vem buscar uma igreja que tem compromisso com ele. E como é ter compromisso com Deus? É ter o mesmo compromisso que ele tem com você. Pensa no compromisso que ele teve, tem e continua tendo com você, é o mesmo compromisso que ele espera que você tenha com ele. Se posicionar não é nada diferente disso. E não pode começar por outra forma senão essa. Jesus não vem buscar admiradores do Evangelho. Tem muitas pessoas que admiram o Evangelho, que são amigos do Evangelho. São muitas pessoas que gostam de frequentar igrejas evangélicas. São pessoas que até mesmo se dizem evangélicas. Mas eu te pergunto, você tem se entregado para o Senhor totalmente? Quem é você diante do Senhor e diante das pessoas? As pessoas reconhecem que você se posiciona aonde você está inserido? Jesus não vem buscar admiradores, ele vem buscar trabalhadores, as pessoas que estão empenhadas na obra dele, as pessoas que estão abraçando as boas novas do Evangelho, as pessoas que não simplesmente querem viver no Evangelho, mas viver para o Evangelho. E isso faz uma diferença muito grande. Jesus não vem buscar participante, Jesus vem buscar vencedor. Por que vencedor? Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, é nele. Quem está nele é vencedor. Jesus não vem buscar participante. Participante está ali, ó. Se ele vai ganhar ou não, eu não sei, mas ele está lá, está participando, né? Está lá, leva a vida dele assim, uma vez está, outra vez não está participando. Ele não vem buscar participantes. Ele vem buscar vencedores. Ele vem buscar aquele que está em Cristo Jesus. Jesus não vem buscar os que vivem para si mesmo. Gosta de viver para si, gosta de viver para a sua vontade, gosta de viver para os seus desejos. Ele não vem buscar pessoas que vivem para si. Ele vem buscar pessoas que morreram para si mesmas. Que como Gálatas vai dizer, capítulo 2, versículo 19 e 20, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne,
Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você vive por quem? As suas atitudes, as suas escolhas, o seu linguajar, onde você anda e o que você vê, dizem. Eu não sei, mas Deus sabe e você sabe. Ano do posicionamento é o ano da oportunidade que o Senhor está nos dando de sermos melhores, porque Ele vem buscar um povo santo. Ele vem buscar um povo santo, um povo separado, um povo que Ele chama de dele. Eu quero falar 5 coisas aqui sobre o que é o posicionamento no livro de Atos, no capítulo 4 e no capítulo 5, eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta em Atos capítulo 4, e depois a gente vai caminhando até o 5, eu quero falar 5 coisas. Primeira, o que é o posicionamento? Posicionamento é reconhecerem que estivemos com Jesus. Pensa, assim como eu estou falando para você, eu estou falando para mim. Pensa aonde você anda, no sacolão onde você vai, nos vizinhos que você tem, nos amigos que você tem online, nos colegas de escola e de trabalho. Pensa se estas pessoas te reconhecem como alguém que esteve com Jesus. Eles te reconhecem? Posicionamento é reconhecerem, olharem para nós e verem que estivemos com Jesus. Atos capítulo 4, versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Se você esteve com Jesus em oração, se você esteve com Jesus em jejum, se você esteve com Jesus na leitura diária da palavra de Deus, se você esteve com Jesus na condução, mantendo o seu pensamento nele, é impossível que as pessoas não reconheçam que você esteve com Jesus pelas suas atitudes, pela sua postura, a forma como você se posiciona aonde você está. Não tem como, porque nós somos seres humanos e todo ser humano é um ser influenciável. Sim ou não? Somos influenciáveis. Basta as pessoas verem alguma coisa na televisão, passa um artista com uma roupa, ou um cordão, uma pulseira, no outro dia o Mercadão de Madureira está vendendo aquele negócio. Porque o pessoal, aqui a gente não tem como comprar igual, né? Mas vai ter um parecido. E o pessoal quer aquilo porque foi influenciado por aquilo. Te pergunto, quantas pessoas foram influenciadas por você, porque você é diretamente, diariamente, influenciado por Jesus? Quantas? Quando te virem e ouvirem, verão que tem reflexo de Jesus em você. Agora, quando as pessoas estão com você, será que elas percebem que você é uma pessoa que conhece tudo sobre cinema? Você sabe o nome dos atores, o filme que ele participou, quando está em cartaz, quando que ele começou, o problema que ele está envolvido. A pessoa sabe isso tudo. E quando alguém quer falar de cinema, eu tenho um amigo que é cristão, a gente conhece, ele tem todos os filmes catalogados, mas o cara é crente. A gente reconhece ele como cristão. Mas ele tem todos os filmes que ele viu na vida, todos eles catalogados numa planilha de Excel. O nome, o diretor, quando foi feito, os atores principais e a nota que ele dá para aquele filme. Tem uma planilha gigantesca, separada por gênero, porque ele gosta. Então, se a pessoa quer falar de filme, eu vou procurar aquele cara. Ele vai me dar uma boa dica disso. Será que a gente também pode ser conhecido porque a gente conhece tudo de jogos, de esporte? O cara sabe de basquete, sabe do futebol. O cara sabe de futebol de botão, que acontece numa praça da Tijuca. Eu sei porque eu jogava. Futebol de botão, tem isso? Tem ainda. Tem lá, bota o pessoal, não sei se ainda botava as mesas lá, tinha campeonato. Cuspe à distância, pastor, vai ser em Mesquita. Se o senhor puder orar por mim, porque eu sou campeão invicto 3 anos.
cara sabe tudo, videogame, o cara conhece tudo. Vai lançar ainda em 2044, o cara já está sabendo. Quer saber de jogo, quer saber de esporte, tem aquele cara. Tem aquele que viaja muito, que é o nosso caso, né, que a gente tem bastante posses, então a gente viaja o mundo inteiro. Então tu quer saber de alguma coisa, é isso aí, ó, tem gente que recebeu ali, eu recebo também, assim, eu quero viajar. E, poxa, tem gente que viaja pra caramba, conhece um monte de lugar. Tu quer conhecer um lugar bom para viajar? Tu vai perguntar àquela pessoa. Será que você é conhecido pelo seu extremo zelo pelo teu trabalho? Porque tem gente que é zelosa pelo trabalho. O nome daquele cara é trabalho. Tu olha para aquele cara, o nome do cara é trabalho. Tem algum problema em alguma dessas coisas? Nenhuma, irmão, nenhum problema. Mas se só te conhece por qualquer um desse tema, que não seja o evangelho, você está precisando se posicionar. Porque se eles só estão te conhecendo por coisas secundárias, que estão em segundo, terceiro, quarto lugar na tua vida, ou deveriam estar, está errado. Eles primeiro têm que te conhecer como um crente, como um cristão, como um servo de Deus. Tem crente aí, começou a glória a Deus, aleluia, é isso aí. Precisamos ser reconhecidos por termos estado com Jesus. Posicionamento é reconhecerem que estivemos com Jesus. Segundo, posicionamento é orar para anunciar o evangelho. Quantas vezes você orou pelo desejo de anunciar o evangelho? Não é de microfone, não, porque muita gente gosta, né, de microfone. Tem gente, às vezes, né, que está, às vezes, sentado ali e já almejando pegar o microfone. Não, estou falando de anunciar o evangelho. Não estou falando de cargo, não estou falando de ser pastor, de ser missionário, de ser nada disso. Estou falando do desejo de anunciar o evangelho. De você, antes de sair de casa, dobrar o joelho e chorar. Senhor, ontem eu não consegui falar do teu amor para ninguém. Coloca alguém no meu caminho, Senhor, para eu falar do teu amor. Posicionamento é orar pelo anúncio do evangelho, orar para anunciar o evangelho. Você está aí comigo em Atos 4? Vai lá no versículo 29. Os homens foram presos, foram soltos, ameaçados, e agora se reuniram e unânimes foram orar. A oração era em concordância, e eles oraram e disseram assim, verso 29 em diante: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer escuras, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra, anunciavam o evangelho, anunciavam a palavra de Deus. Eu falei isso, vou repetir, eu falei isso no culto da virada. Eu nunca fui num lugar onde no término da oração o chão do lugar tenha tremido. E eles não pediram, Senhor, extermina esses homens que estão vindo contra nós. Não, eles também não oraram, Senhor, nos dá a capacidade de curar, de pregar, me dá ousadia. Não pediram nada disso. Eles não pediram. Eles falaram, enquanto o Senhor vai fazendo essas coisas, porque é o Senhor que faz, é pelo teu nome que essas coisas acontecem, nos dá intrepidez para pregar a tua palavra. E eu vou repetir, para ser crente tem que ter coragem, irmão. Tem que ter coragem, não é para frouxo. Ser crente de verdade tem que ter coragem, tem que ter peito. Tem que ter coragem, irmão. Posicionamento é orar para anunciar o evangelho. Vai examinando aí. Terceiro, posicionamento é entender que tudo que tenho e sou é de Jesus. Tudo que você tem é de Jesus. Essa roupa que você tem é dele, é para a glória dele. O trabalho que você vai amanhã é dele, é para a glória dele lá. A casa que você tem é dele, é para a glória dele. O teu salário é dele, é para a glória dele. O teu passeio é dele, é para a glória dele. Você está respirando, é para ele, é para a glória dele. Não tem nada que você tenha que não venha dele. Tudo é para ele.
tudo é dele, tudo é por ele, como cantamos hoje. Tudo. Posicionamento é entender que tudo que eu tenho, que sou, é dele, é de Jesus. Isso muita gente entende quando não fala de dinheiro. Porque se o assunto é dinheiro, como eu ouvi, e eu vinha já preparado para falar disso, é muito fácil o anonimato. É muito fácil eu me esconder por trás de uma couraça de santidade. Isso não é santidade. Você está comigo aí em Atos, capítulo 4? Vamos ler o versículo 32 em diante. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Era para todo mundo ver, não tem anonimato, é para todo mundo perceber. Está aqui, ó, eu tenho isso, mas isso aqui não é meu, é do Senhor. Então aqui eu estou oferecendo ao Senhor. Oferta vem com nome, fidelidade tem nome. E às vezes a gente acha, não, mas o meu coração é do Senhor, minha vida é do Senhor, mas e o teu bolso é dele? O contexto aqui era um, hoje vivemos em outro. Você é um ofertante generoso? Você é um fiel dizimista? Não, pastor, que é isso? Vou ficar dando dinheiro para o pastor? Tua mente está enganada, meu filho. Você ainda precisa se converter nessa área, porque você oferece isso a Deus, porque não é meu, é dele. Essa igreja é dele, é para a glória dele. E como que a gente mantém? Dízimos e ofertas. E você participa disso? Tem gente que dá o dízimo de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses. Tem às vezes eu recebo o envelope, e o envelope vem assim, 153, vou dar um exemplo, né? R$1,50. Cara, poxa, essa pessoa trouxe uma oferta específica, ou isso aqui era o dízimo. Por que a pessoa não botou o nome? Não, pastor, Deus não precisa, Deus sabe meu coração. Será que você, pode ter que seja isso, amém, mas será que você não está se escondendo porque você não faz isso sempre? Se você está me ouvindo e é você que faz isso, aprenda. Está com medo de colocar o teu nome porque acha que eu vou te cobrar alguma coisa? Eu só estou aqui para te ensinar, meu irmão. Pergunta se alguém que está aqui, que é membro dessa igreja e deixou de ser dizimista, que eu sei quem são, se eu fui bater na porta de alguém para perguntar. O meu papel é te ensinar se você vai ser fiel a Deus ou não. O problema é seu, não é meu. Agora eu não posso ficar com essa culpa nas minhas costas. Você quer se posicionar? Se posicione por completo, inclusive com a sua vida financeira, porque ela não é tua, é dele, então glorifica ele com a tua vida. Chegou na tua mão, separa. Igual eu recebo, está aqui, pastor, meu dízimo, R$2. Glória a Deus, Deus te abençoe. É fidelidade, irmão, não é valor. Tomara que teu dízimo seja de, sei lá, de R$5.000. Se você tiver um dízimo de R$5.000, está ganhando pra caramba. Tomara, mas não é pelo valor, é pela tua expressão de fidelidade, de generosidade ao Senhor. Porque você entende que é dele. Quer se posicionar esse ano? Entenda que tudo que você tem, tudo que você é do Senhor Jesus. Você pode dizer glória a Deus enquanto eu bebo água? Quarto, posicionamento é obedecer a Deus, custe o que custar. O que tem te custado ser cristão até aqui? Pensa. Que preço você pagou por se identificar como um cristão?
É muito fácil chegar e tomar o cheiro do lugar que a gente está, parecer com o lugar que a gente está. Agora, se posicionar que somos diferentes, separados, santos, paga preço. Qual o preço que você tem pago por ser cristão? Qual? Ah, pastor, se lá no trabalho eu falar que eu sou cristão, vou ser perseguido. Seja, porque Jesus disse que bem-aventurado aqueles que são perseguidos. Bem-aventurado você é, porque você está no caminho certo. Bem-aventurado você é, porque você está indo na contramão desse mundo. Está esperando que as pessoas te aplaudam porque você é um cristão e se posiciona como um? Pode esperar pedras. Ah, pastor, então eu não quero isso não. Não faça isso, irmão, porque Jesus se deu por inteiro. Ele morreu na cruz por você. E te custa alguma coisa você se posicionar onde você está? Se posicionar diante dos seus amigos? Quando chega aquelas brincadeiras maliciosas, você, não quero ser, então vou sair fora, porque eu sou cristão. Ou você é daquele que participa da brincadeira, que fala as coisas de duplo sentido, e depois está na casa do Senhor abrindo a bocão para louvar a Deus. Acha que Deus recebe as coisas de qualquer jeito? Acha que do mesma fonte, do mesmo vaso, pode sair água doce e água amarga? Ano do posicionamento é ser crente. Com quem você tem andado? Quem são as pessoas que estão perto de você? São pessoas que falam mal do pastor? É essas que você está perto? Pessoas linguarudas, rebeldes? É esses que são seus amigos? Pessoas que não professam a mesma fé, que sentam em lugares com roda de escarnecedores, com bebida, e você está no meio. Obedecer a Deus, custe o que custar. Atos capítulo 5, versículo 29. Atos 5, 29, Pedro vai responder aos homens depois de eles terem sido presos de novo, porque eles não pararam de anunciar aquilo que eles viram e ouviram. Então Pedro, Atos 5, 29, e os demais apóstolos afirmaram, todos de novo, todos oraram juntos e todos afirmaram juntos: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quem é que tem governado a tua vida? Qual o trono? Quem está sentado no trono da tua existência? Se não for Deus, esse é o ano de você se posicionar. Muda, por favor, enquanto é tempo, porque seus olhos podem não se abrirem amanhã, ou o Senhor voltar ainda hoje. E o que você tem, para quem vai ficar? O que você tem é para quem que você está oferecendo? Meu Deus! Se tem uma coisa que é muito triste, fica um parêntese aqui para quem está ouvindo aí, o sermão vai ouvir pela internet. Uma das coisas muito tristes no ministério pastoral é eu subir aqui há 6 anos e pregar e olhar rostos de pessoas que não mudam. Puxa, falo, o que está faltando? Será que eu não estou sendo claro? Será que eu estou pregando alguma coisa errada? O que está faltando? E a gente chora porque a gente sabe o final. A gente chora porque a gente já foi em vários velórios. E às vezes é tarde demais. E aí a gente tem que dar uma palavra para consolar os corações que estão ali. Mas a gente olha para a vida da pessoa e muito provavelmente aquela pessoa ali morreu sem salvação. Mas conheceu, viveu, cantou dentro da igreja. Pregou, participava, limpava, arrumava, estava no ofertório, estava na obra da igreja, a gente estava pintando junto. E agora a pessoa resolveu obedecer a outro senhor. Meu Deus do céu. Posicionamento é obedecer a Deus, custe o que custar. Não tem nada mais valioso nesse mundo do que a tua alma, meu irmão. Não tem nada mais valioso que a tua alma, foi por ela que o Senhor morreu. Não trate a sua vida de qualquer jeito.
Você é valioso demais para o Senhor. E se você está aqui, está ouvindo isso, toma um posicionamento, muda a tua atitude, porque ainda dá tempo, porque vai chegar a hora que não vai ter mais tempo. Oh, aleluia, Jesus. Por último, deixa eu voltar aos outros. Posicionamento é reconhecerem que estivemos com Jesus. Alguns exemplos, né? Lógico. Orar para anunciar o Evangelho, porque é impossível que aquele que vive o Evangelho não queira anunciá-lo, é impossível. Entender que tudo que eu tenho, que eu sou, é de Jesus. Obedecer a Deus, custe o que custar. E por último, posicionamento é alegrar-se por sofrer pelo Evangelho. Alegrar-se porque você sofreu por ser o evangélico. Porque você pagou o preço. Atos 5, versículo 40 e 41. Depois de Pedro dizer isso, aqueles homens queriam matá-lo, a ele e todos os outros. E aí levantou-se um dos homens, chamado Gamaliel, e disse: não faça isso. Se isso daí não vem de Deus, vai passar. Mas se isso vem de Deus, vocês vão ficar sendo encontrados como quem está lutando com Deus. Deixa esses homens. Aí eles chamaram de novo os apóstolos e açoitaram os apóstolos. Mandaram prender e açoitaram aqueles homens, porque eles pregavam o Evangelho. Verso 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Aqueles homens acabaram de receber açoites, provavelmente com varas. Não sei quantos açoites eles receberam. Agora eles saem dali. Por muito menos, eu vejo o crente reclamando, largando a igreja, falando, questionando Deus, que Deus não me ama. Por muito menos, por um probleminha, por uma dificuldade, por uma turbulência. Primeira coisa que a pessoa faz é largar Deus, largar a igreja, largar tudo. Esses homens saíram de lá, e eu costumo brincar pensando assim, um olhando para as costas do outro, diz aí, como é que está a tua? A tua está mais ou menos, agora olha a minha aqui, ó, a minha que está arrebentada mesmo, olha a minha. E eles todos felizes da vida, porque aquelas marcas eram marcas de Cristo na vida daqueles camaradas. Meu irmão, o que é isso? Posicionamento é, mesmo a gente sofrendo a perda lá fora, mesmo a gente passando por maus bocados, a gente se alegrar porque o nosso nome está escrito no livro da vida, irmão. Posicionamento é alegrar-se por sofrer pelo Evangelho. Se você paga um preço porque você é cristão, regozije-se, porque foi o que aconteceu com o Senhor. Não deve ser nada de diferente daqueles que são discípulos dele. Agora, incomode-se se a sua vida passa desapercebida em tudo que você faz. Você vai para o trabalho, você volta, você está em casa, passeia com a família, mas não tem nenhuma turbulência, não tem nada porque você é cristão. Começa a pensar, começa a ver se você está se posicionando, ou se é somente um tempo que o Senhor está dando de tranquilidade, mas daqui a pouco vai vir um tempo de perseguição. Se for, graças a Deus, chegou a perseguição, porque agora sei que eu estou no caminho certo, porque quando está andando só por águas tranquilas, pode ter certeza que pode ter uma coisa errada. Porque aqueles que vão pregar o Evangelho, como vai dizer Pedro, não tem como ter vida fácil, vai ser difícil a caminhada. Mas o galardão que nos aguarda, mas o prêmio da soberana e santa vocação do Senhor, o preço que foi pago na cruz do Calvário, é por ele que a gente se alegra e continua caminhando e não para. Para resumir, para a gente fechar, para participar da ceia.
O que é posicionamento? Resumir tudo isso que eu falei. Se você guardar essas duas coisas que eu vou dizer agora, já está bom. O que é ter um posicionamento diante de Deus? É entender que você tem uma nova identidade. Você tem uma nova identidade. A sua identidade foi anulada. Como naqueles filmes do Missão Impossível, né? O cara é um agente, o que acontece com a vida, com a ficha daquele cara? É apagada. Some tudo. Você tem um novo nome. Você tem um novo destino. Está tudo diferente. É o que acontece com a gente. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, Gálatas vai dizer que eu já fui crucificado com Cristo. Eu morri para mim mesmo. Minha vida que eu tenho já não vivo só para mim. Eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Eu tenho uma nova identidade. As pessoas têm que conhecer a gente, quando a gente estiver lá fora, pela identidade de servo do Senhor. Essa é que tem que ser mais importante. Quando alguém tiver que te conhecer por alguma coisa, você pode ser expert em muita coisa, mas que elas te conheçam pela tua identidade de cristão. Eu sou servo de Deus Altíssimo. Servo do Deus Altíssimo. Eu sou servo dele. Eu vivo para ele. E todas as minhas decisões são por ele. Então o que você tem para me oferecer? Isso aí é lixo para mim, porque eu prefiro a salvação. E a gente começa a fazer a diferença, por quê? Porque eu tenho uma identidade. Agora eu quero que você abra, vai comigo, agora a gente vai passear um pouquinho, rapidamente aí. 2 Timóteo. Vai um pouquinho à frente, só um pouco aí, 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Você que achou 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, diga amém. Amém. Diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, aquele que o alistou, aquele que o chamou. Você foi chamado pelo Senhor. Nenhum soldado, nenhum servo tem prazer nas coisas deste mundo, a não ser obedecer, servir aquele que o arregimentou. Quem te arregimentou foi o Senhor. Você tem uma nova identidade, como diz a canção do Anderson Freire, servo do Senhor. É essa que tem que prevalecer lá fora. E a outra coisa, posicionamento é saber que a gente tem uma nova identidade. E posicionamento é ser reconhecido pela fé que temos. Por causa do nosso posicionamento, as pessoas vão perceber a fé que nós temos. Porque se a fé é um dom, eu já disse, o dom pode ser exercitado, ele pode ser aumentado, como quem não usa pode ser atrofiado. Então a fé, ela pode ser aumentada, pode ser exercitada. Posicionamento é ser reconhecido pela fé que nós temos. Qual a fé que nós temos? Muito mais importante do que fé para poder curar, para poder fazer, para poder falar um monte de coisa e tudo acontecer pelo som da sua voz, é a fé da importância de saber que um dia eu estarei com Cristo na glória. Como que eu sei isso? Pela fé, queridão. Somente pela fé. Aquilo que os meus olhos ainda não veem, mas eu tenho a certeza de que um dia eu vou estar lá. Mas isso é só pela fé. As pessoas precisam saber que você tem uma nova identidade e que você está se posicionando e sendo reconhecido pela fé que você tem. E para terminar, eu quero ler 3 versículos, 3 textos. O primeiro está em Colossenses, capítulo 1. Volta um pouquinho aí. 2 Timóteo, 1 Timóteo, 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, Colossenses. Colossenses, capítulo 1. Você achou? Versículo 3 e 4 diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Paulo está mandando uma carta para uma igreja que ele não implantou. Paulo está mandando uma carta para uma igreja que ele não conhece pessoalmente, mas ele ouviu falar e se impressionou pela fé daquele povo. Rapaz, olha, quando eu oro por vocês, eu lembro da fé que vocês têm. Por quê? Porque a fé passa a quase ser algo palpável, visível, e a gente vai chegar lá. Vai um pouquinho para frente aí agora, 1 Timóteo.
Volta lá onde você estava. 1 Timóteo capítulo 4, verso 8. Você achou? Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida que agora é e da que há de ser. Você só pode ser um crente adorador, servo piedoso pela fé, amado. Somente por fé. E ele está falando, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade, mas o exercício da fé, mas você sendo reconhecido pela tua fé, para tudo isso é proveitosa, porque tem promessa para a vida que você está vivendo agora, e principalmente para a vida que nos aguarda lá com o Senhor. Para essa. E o último texto, Tiago capítulo 2, vai mais um pouquinho à frente. Tiago capítulo 2. Quero que todo mundo abra. Posicionamento é ter uma nova identidade. Posicionamento é ser reconhecido pela tua fé, pela tua esperança, viva e rica esperança no Senhor. Achou aí, Tiago? Capítulo 2, versículos 14 ao 19, diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? O que Tiago está dizendo? Como que você diz que é uma pessoa de fé? Como você diz que é um cristão? Como você diz que pertence à IADC? Se você não se envolve lá, se você não participa, se você não é dizimista, se você não está nos trabalhos, se quando tem alguma coisa você prefere outro lugar do que está ali. Como? Quer dizer que é um povo de fé e não tem algo palpável. Como? Ele está dizendo, não tem como. A nossa vida expressa a fé que temos. Mas ele não vai parar aí não, ele vai continuar. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Parece que a salvação não é tão importante para você. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer um dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Viu teu irmão passando necessidade e falou assim, vem aqui que eu vou orar por você. Soberano Deus, altíssimo Pai da terra, abençoa teu servo. Por que tu não puxou também 10 reais e deu para ele? Por que você não levou o teu irmão ali no mercado e fez uma compra básica para ele? Ou por que, pastor, mas que eu não tinha? Por que você não correu na igreja que você faz parte e falou com a irmã da assistência social? Que eu recebi o relatório muito bem feito de tudo o que aconteceu esse ano na assistência social. Por que não falou com ela? Para ir lá abençoar uma vida. Verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras, se você não demonstra a fé que você tem, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras, porque eu sou, pela forma que eu vivo, eu vou te mostrar a fé que eu tenho. Quer mostrar fé? Só assim, não, eu tenho fé. Ah, você não vai na igreja? Não, mas eu tenho fé. Ah, você não participa? Não, mas eu tenho fé. Mostra-me a fé que você tem sem obras, sem atitude, sem expressão. Tiago vai dizer, essa tua fé está morta. E sem fé é impossível agradar a Deus. E a salvação é pela fé. Está perigando, irmão. É ano de se posicionar. Mas não acabou, não. Agora eu fiquei bravo. Vamos lá. Verso 19. Crês tu que Deus é um só? Todo mundo vai dizer, amém. Oh, aleluia. Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Você crê? Mas eu creio em Deus, pastor. O demônio também crê. E com quem você está parecendo? Você quer dizer que crê em Deus? O demônio também crê, só que o demônio trabalha contra. E você? Trabalha a favor ou está omisso? Porque a omissão é trabalhar contra, tá? De que lado você está nessa história?
Crê que tem um Deus? Crê. Cadê tua fé? A expressão dela. É ano de se posicionar. É ano de mostrar por que o Senhor salvou você. Ele salvou você para quê? Por qual motivo você está sentado aí, me ouvindo? Chato, brabo. Por quê? Verso 26, para terminar. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Estamos na ceia e não podemos chegar a esse momento, chegar à mesa do Senhor, que não seja pela fé. Se não for pela fé, irmão, é um pão e é um suco de uva. Agora, pela fé, é o corpo do Senhor que foi dado a nós. Ano do posicionamento. O que é o posicionamento? O mundo precisa saber que você tem uma nova identidade. Não dá para viver em conformismo com as coisas do mundo. Não dá para dizer assim, mas é tudo assim mesmo. Não, mas é assim mesmo. Não, isso aqui não tem nada a ver. Não dá mais tempo, irmão. É papum. Ou é ou não é. É ano de você ser reconhecido pela fé que você diz que tem. Você diz que tem fé em Deus, você diz que crê em Deus, mostra isso com a sua vida, com as suas atitudes. Por que o pastor prega assim? Porque eu amo você. Aqueles que eu conheço, eu quem não conheço aqui também. Por quê? Porque eu quero que você não fique perdido. Eu quero que o teu nome esteja no livro da vida. Eu quero que, se o Senhor voltar hoje, antes das 9 horas, que a gente suba junto. Eu quero, quando a gente esteja andando nas ruas de ouro, poder me esbarrar com você. E você dizer para mim assim, olha, pastor, poxa, o senhor falava brabo pra caramba, mas ainda bem, porque foi com aquela palavra, porque foi por essa atitude, porque foi por causa disso que eu tomei uma postura e ufa, fui salvo como chamuscado pelo fogo, mas fui salvo. Porque quem salva não sou eu. Assim como você tem que cuidar da sua salvação, eu cuido da minha. Mas o meu papel de responsabilidade aqui é um pouco maior do que o seu. Porque eu vou prestar conta de tudo que eu estou falando para você. Porque o Senhor me chamou para isso. É um fardo? Olha, pode saber que é. Mas eu preciso dizer para você o que a Bíblia manda te dizer.